Bom dia a todos os alunos. Estamos aqui para a aula de ciências do dia 10, certo? E nós vamos ver o capítulo 11, eletricidade. Mas antes de nós vermos o capítulo 10, eletricidade, nós iremos corrigir a atividade da aula passada. Então, aula de ciências, dia 10 do 11 de 2020. A agenda é essa: eletricidade, imenso reservatório de energia. Para a classe, as páginas 234, 239 e 240. E para casa, a 243 a 247. Então, vocês vão pegar o livro de vocês e agora em classe, depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês vão resolver as páginas 234, 239 e 240. E para casa, 243 a 247. Então, vamos iniciar a nossa aula. Correção da página 218. Assinale a alternativa correta. Oxidação do ferro é um fenômeno físico. Fusão do chumbo é um fenômeno químico. Combustão da madeira é um fenômeno químico. Queima do papel é um fenômeno físico. Então vamos lá analisar. Fenômeno físico é reversível, ou seja, não altera a estrutura da matéria. Fenômeno químico é irreversível, altera a estrutura da matéria. E toda combustão é um tipo de fenômeno químico. Então vamos lá. Oxidação é a ferrugem. Ele transforma o ferro em óxido de ferro. Então transformou matéria em outra. Então isso aqui é química. Então, oxidação do ferro é fenômeno físico? Não, é falso. Isso aqui é um fenômeno químico, porque alterou a matéria. Fusão. Fusão é um processo de mudança de estado físico. E toda mudança de estado físico é um fenômeno físico, porque ele pode ser revertido. Então aqui também está falso. Combustão da madeira é um fenômeno químico. Não, a combustão da madeira, toda combustão, está dita ali, é um fenômeno químico. Então combustão é um fenômeno químico, esse seria o item certo. E a queima do papel, queima é combustão, então é um fenômeno químico e não físico. Então a certa aí seria o item C. Vamos para a próxima questão. Aquecer uma barra de ferro até o ponto de fusão, recolher o líquido em uma forma esférica, transformar em uma bola de ferro, é exemplo de qual fenômeno? Então veja bem, aí nós temos mudança de estado físico. A gente sabe que toda mudança de estado físico é um fenômeno físico. O ferro não deixou de ser ferro, ele foi só aquecido, transformado em líquido e depois mudado a forma dele. Então mudou só a forma, mas não mudou a estrutura dessa matéria. Então é um fenômeno físico, pois a substância continua sendo ferro. Fenômeno físico pode alterar a forma da matéria, porém não sua estrutura. As mudanças de estados físicos da matéria são fenômenos físicos. Então é um fenômeno físico, pois a substância continua sendo ferro. Ela mudou só a forma. Considere as seguintes propriedades de um metal puro: densidade, resistência mecânica, condutibilidade elétrica, ponto de fusão, dureza. Quantas dessas propriedades podem apresentar valores diferentes se formarmos ligas desse metal? Liga é misturar um metal com outro, certo? Vamos ver. As propriedades físicas dos materiais dependem de sua composição química. Assim, se for alterada essa composição, altera-se as propriedades físicas do material. Então, quando eu faço liga, eu estou mudando as proporções desse material. Então, todas essas propriedades aí são físicas e todas elas vão mudar. Então, as 5 propriedades vão mudar. Item as 5 propriedades vão mudar.
Qual a alternativa a seguir? Não poderíamos citar como propriedade geral da matéria. Ora, vamos lá. Odor. A gente já vê que nem toda substância tem odor, tem cheiro, tem substâncias inodoras, exemplo a água que não tem odor. Então isso não é uma propriedade geral da matéria. Extensão, impenetrabilidade, indestrutibilidade e inércia são. Então, as propriedades gerais da matéria são aquelas que estão presentes em toda e qualquer matéria. Massa, impenetrabilidade, indestrutibilidade, volume ou extensão, divisibilidade e inércia. E nem toda matéria possui odor. Então, a propriedade que não é geral da matéria é o odor. Questão 5. A propriedade pela qual dois ou mais corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo denomina-se de... Então, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Impenetrabilidade. Não posso colocar um corpo dentro do outro. Porosidade é a propriedade da matéria de absorver líquidos e partículas muito pequenas. Então, é a propriedade da matéria que ela tem pequenos poros, furozinhos na matéria, que tornam ela permeável, principalmente a líquidos. Extensão, propriedade da matéria de possuir um volume ou um tamanho definido. Densidade é o produto da massa pelo volume. E inércia é a propriedade da matéria de permanecer em equilíbrio estático, parada, ou dinâmico, em movimento uniforme, ou seja, movimento sem aceleração, com velocidade constante. No texto, um escultor recebe um bloco retangular de mármore e habilmente o transforma na estátua de uma celebridade do cinema. Podemos identificar matéria, corpo e objeto a partir daí, definir todos esses conceitos. Então, matéria é mármore, tudo aquilo que tem massa ocupa lugar no espaço, isso é verdadeiro. Corpo, bloco retangular de mármore. O bloco retangular de mármore, ele é um corpo, sim. Porção limitada da matéria que, por sua forma especial, se presta a um determinado uso. O bloco de mármore é um corpo, porém ele não é uma porção limitada. A porção limitada da matéria que, por sua forma especial, se presta a um determinado uso, isso é um objeto. Então aqui está falso. Ele começa afirmando verdadeiro. Ó. Essa parte aqui, com retangular de mármore, e porção limitada da matéria, até aqui está verdadeiro, mas o restante da afirmação é falsa. Objeto, estátua de mármore. A estátua de mármore é um objeto e ela é porção limitada da matéria, então ele trocou os conceitos. Este conceito aqui, porção limitada da matéria, é o conceito de corpo. Então houve aí uma troca, A2 e A3 estão trocadas as definições. Então, somente o item A é verdadeiro. Condições normais. O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Podemos afirmar que esta é uma propriedade. Então, 100 graus Celsius, ponto de ebulição. Ponto de ebulição é uma propriedade. Ponto de ebulição da água é uma propriedade física e também é específica. Né? Ela não é geral, né? Não é genérica, não é organolétrica, se sente pelos sentidos, e não é uma funcional, ela é específica. Classifica as transformações a seguir como fenômenos físicos ou fenômenos químicos. Então, dissolução do açúcar em água. O açúcar, depois de dissolvido, ele não deixou de ser açúcar. Se eu evaporar toda a água, eu consigo recuperar o açúcar.
Então, isso é uma propriedade física. Envelhecimento de vinhos. O vinho, ele vai envelhecendo até um ponto que ele se transforma em vinagre. Então ele mudou a estrutura dele, a estrutura molecular dele. Então ele passou de uma matéria para outra. Então isso é um processo químico. Preparação da cal a partir do calcário. Então o calcário é uma rocha. Aí ele é quebrado e passado por um processo e ele vira um óxido de cálcio. Então o calcário transformou-se em outra matéria em óxido de cálcio, processo químico. Então é físico, químico e químico. A elevação da temperatura de um sistema produz geralmente alterações que podem ser interpretadas como sendo devidas a processos físicos ou químicos. Medicamentos, em especial na forma de soluções, devem ser mantidos em recipientes fechados e protegidos do calor, para que se evite evaporação de um ou mais de seus componentes. Evaporação é mudança de estado físico, então isso é um processo físico. Então aqui é um processo físico. A decomposição e a consequente diminuição de quantidade de compostos que constitui o princípio ativo. A decomposição. Então, decomposição é a substância ser quebrada em outras substâncias. Ela se decompôs, ela se desfez. Então, uma substância passando a ser outra é um processo químico. Formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde. Então, uma substância se transformando em outra que é indesejável. Então, isso é um processo químico também. Então, é físico, químico e químico. O resultado da conversão direta de energia solar é uma das várias formas de energia alternativa de que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura coberta por vidro, pela qual passa um tubo contendo água. A água circula conforme mostra o esquema abaixo. Então está aqui, uma placa de vidro, aí um cano, a radiação solar passa por esse vidro, um reservatório de água quente, reservatório de água fria, e aqui água quente para o consumo. Aí vamos lá, o reservatório de água fria joga a água aqui passando por essa placa de vidro e depois vai para o de água quente. São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecedor solar. O reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor. Isso é falso. O reservatório de água quente, ele tem que manter essa água aquecida. Então ele não pode ser de metal, porque ele vai dispersar esse calor rapidamente. Então ele tem que ser feito de um material isolante. A cobertura de vidro tem a função de reter melhor o calor de forma semelhante ao que ocorre em uma estufa. Isso é verdadeiro. A placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do sol. Então a cor preta, a cor escura, ela é a ausência de cor. Na verdade não é a cor, é a ausência de cor. E ela absorve toda a energia que chega nela. Então A2 e A3 são as verdadeiras. Pela norma vigente, o litro de álcool hidratado que abastece os veículos deve ser constituído de 90% de álcool puro e 4% de água. As necessidades desse componente são dadas na tabela. Então a água tem densidade de 100 e o álcool tem densidade 800. Um técnico em órgão de defesa do consumidor inspecionou 5 desses postos suspeitos de venderem álcool hidratado fora das normas. Colheu uma amostra do produto de cada posto, mediu a densidade de cada um, obtendo. Então está aí a tabela que ele obteve. A partir desse dado, o técnico pode concluir que está com o combustível correto somente os postos 4 e 5. Porque veja bem, a densidade ela tem que estar o mais próximo de
800. Como aqui é 1000, ele tem até em torno de 810, seria. Quando eu fizesse essa mistura aqui, 810 seria o limite máximo. Acima de 810, vai ter mais água do que álcool. Então, aqui do 3 para cima já está acima desses 810. Então, é o 4 e o 5. A naftalina, nome comercial do hidrocarboneto naftaleno, é utilizada em gavetas e armários para proteger tecidos, papéis e livros do ataque de traças e outros insetos. Assim como outros compostos, a naftalina tem a propriedade de passar do estado sólido para o gasoso sem fundir-se. Esse fenômeno é chamado de sublimação. Então tem as mudanças de estado físico. Fusão ou solidificação, solidificação do estado líquido para o estado sólido, fusão do estado sólido para o líquido. Tenho ebulição, que é do estado líquido para o gasoso, e condensação do gasoso para o líquido. Observe os seguintes fatos. Uma pedra de naftalina deixada no armário. Uma vasilha com água deixada no freezer. Uma vasilha com água deixada no fogo. O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Então vamos lá. Uma pedra de naftalina deixada no armário é sublimação. É sublimação. Uma vasilha com água deixada no freezer é solidificação. Uma vasilha com água deixada no fogo é ebulição. O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido é fusão. Então, sublimação, depois tem solidificação, ebulição e evaporação é a mesma coisa, e fusão, resposta certa, item A. Densidade é uma propriedade definida pela relação entre massa e volume. O motorista conduz seu automóvel de massa 2.000 kg, que trafega em uma reta a 72 km por hora. 72 km por hora, se eu transformar, isso é igual a 20 metros por segundo. Eu divido por 3,6, né? Então, 72 dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. Aí ele quer saber a variação da energia cinética. E aí a energia cinética é igual a mv2 dividido por 2. A massa é 2.000. Dá 2.000 vezes 20, que é a velocidade elevada ao quadrado, dividido por 2. Isso é igual. Vou logo dividir 2.000 por 2, dá 1.000. Isso é igual a 1.000 vezes 400, que é igual a 400.000. Transformando isso em notação científica, isso é igual a 4 vezes 10 elevado à quinta. Só que aqui ele está dizendo um detalhe: a variação da energia, que houve freio, então essa energia está parando o carro, então essa energia é negativa, então é menos 4
vezes 10 elevado a 5. Próxima questão. Quando o astronauta Neil Armstrong desceu do módulo lunar e pisou na Lua em 20 de julho de 69, a sua massa total, incluindo seu corpo, trajes especiais e equipamentos de sobrevivência, era aproximadamente 300 quilogramas. Massa igual a 300 quilogramas. A massa é constante, ela não muda nunca. Em qualquer parte do universo ela é sempre a mesma. Então a massa total de Armstrong é 300 kg, na Lua é 300 quilos. Essa parte aqui está verdadeira. A massa total de Armstrong na Terra é 50 quilos. Isso aqui está falso. Esta afirmação aqui está falsa. A massa dele, tanto na Terra como na Lua, é a mesma. Então eu já sei que isso aqui está falso. A massa de Armstrong na Terra é 300. Então, esta afirmação aqui, essa primeira parte, está verdadeira. Essa aqui está falsa, né, porque a massa alterou. O peso de Armstrong na Lua e na Terra são iguais. Isso aqui também está falso. O peso depende do local em que você está, depende da aceleração gravitacional. Então, a massa total na Lua, a massa é essa, e o peso é 500 newtons. Aí vamos ver. 1/6 da gravidade terrestre. Então aqui na Terra ele teria 3.000 newtons, seria o peso dele, 3.000 newtons. Certo? Se eu dividir 3.000 newtons por 6, porque é 1/6 lá a gravidade, vai dar 500. Então, o peso dele lá na Lua realmente é 500 newtons. O item A é o verdadeiro. Então, recapitulando. A massa é a mesma. Então, na Terra ou na Lua, a massa dele é 300 ou em qualquer parte do universo. O peso vai depender. Aqui na Terra o peso dele é 3.000, mas lá na Lua é 500. Sobre a superfície da Terra, onde G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, um astronauta apresenta peso igual a 700 newtons. Em uma expedição à Lua, onde G é 1,6, sobre a superfície da Terra, o peso é 700. É 1,6 metros por segundo ao quadrado. A massa desse astronauta será igual. Então veja bem, ó. A massa dele aqui na Terra é 70 quilogramas. A massa desse astronauta será igual a 70 quilogramas. E quanto é que ele vai pesar? Então lá na Lua ele vai pesar 70 vezes 1,6. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 7. São 42. 0, 1. 0, 2. Então ele vai pesar 52. A massa desse astronauta será igual a então é isso aí, 70 kg e ele pesará 112 newtons. A massa dele é 70. Associe a propriedade com a palavra correspondente. A quantidade de matéria de um corpo. Quantidade de matéria de um corpo é massa. A propriedade
propriedade que o corpo tem de permanecer no seu estado de repouso ou movimento é a inércia. Propriedade que possibilita um corpo ocupar lugar no espaço, isso é volume. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, é impenetrabilidade. Então, CDAB. Um objeto de 650 newtons na Terra tem peso igual a 1.600 newtons em Júpiter. Determine a gravidade desse planeta em metros por segundo ao quadrado, sabendo que a gravidade da Terra é 10. Então, um objeto de 650 newtons na Terra, então ele tem massa igual a 65 quilogramas, né? É só dividir o peso pela aceleração da gravidade. Em Júpiter, o peso dele é esse. Então, 1.625 é igual a massa, que é 65, vezes a gravidade de Júpiter. Então, a gravidade de Júpiter é 1.625 dividido por 65, que dá igual a 25. Dividir 1.625 por 65 vai dar 25. Qualquer lugar próximo à superfície da Terra tem uma aceleração da gravidade de valor muito próximo a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Determine o valor do peso de uma pessoa cuja massa é igual a 60 quilos. Então é 9,8 vezes 60. 6 vezes 8 são 48, vai um quarto. 54 e 4 dá 58, dá 588 newtons. Porque tem uma vírgula aqui, né? 588 newtons. Entre as transformações a seguir, assinale a alternativa que apresenta um fenômeno químico. Obtenção de amônio a partir de hidrogênio e nitrogênio. De cara a gente já vê que é esse. Houve mudança da matéria. Hidrogênio e nitrogênio viraram uma outra substância. Obtenção de gelo é mudança de estado físico, que é físico. Obtenção de oxigênio líquido a partir do atmosférico também é a condensação do oxigênio, é a mudança de estado físico, também é um processo físico. Solidificação da platina e sublimação, todos esses são mudanças de estado físico, todos eles são físicos. Somente a obtenção da amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio é que é químico, porque hidrogênio e nitrogênio, que eram duas substâncias, se transformaram em uma terceira. Então agora nós iremos continuar nossa aula com o capítulo 11, Eletricidade, imenso reservatório de energia. O fenômeno eletricidade. Eletricidade é um fenômeno relacionado a portadores de cargas elétricas, partículas subatômicas constituintes do átomo. Então a eletricidade ela é de dois tipos, a eletrostática e a eletrodinâmica. Eletrostática é a área da física que abrange o estudo das cargas elétricas em repouso. Os fenômenos eletrostáticos, estudados por essa área do conhecimento, surgem em decorrência da força de atração e repulsão entre as cargas elétricas, exercem umas sobre as outras. A carga elétrica é uma propriedade intrínseca, ou seja, ela é própria de todos os materiais. Todo material tem carga, toda matéria tem carga elétrica, própria das partículas fundamentais da matéria, como prótons e elétrons. Assim como a massa,
Corpos eletricamente neutros apresentam a mesma quantidade de cargas elétricas positivas e negativas. A unidade de carga elétrica no sistema internacional é o coulomb. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Que um corpo ele é dito neutro quando o número de cargas elétricas positivo e negativo é o mesmo. Ele tem, por exemplo, duas cargas negativas, tem duas cargas positivas. Aí uma neutraliza a outra. Cargas elétricas do mesmo sinal se repelem. Cargas elétricas de sinais contrários se atraem. Está vendo aqui? Ó, uma carga negativa atrai uma carga positiva. Duas cargas positivas se repelem, duas cargas negativas se repelem. Eletrodinâmica. Eletrodinâmica é a parte da física que estuda o aspecto dinâmico da eletricidade, ou seja, o movimento constante das cargas elétricas. O primeiro tema de estudo da eletrodinâmica é a corrente elétrica. Isso porque corrente elétrica é a carga elétrica que está em movimento. Esse movimento é ordenado e insere-se dentro de um sistema condutor, cujas cargas apresentam uma diferença de potencial, chamada DDP. Isso quer dizer que há cargas positivas e negativas, sem as quais não existe corrente elétrica. Então, e o detalhe é que as cargas que se movem para gerar eletricidade são as cargas negativas. As cargas positivas, elas estão fixadas no núcleo atômico, elas são de difícil movimentação. Os prótons e elétrons formadores dos átomos são chamados portadores de cargas elétricas. Átomo é o nome dado ao elemento formador de toda a matéria. Esse nome foi proposto pelos filósofos gregos Demócrito e Leucipo, que acreditavam que esse elemento era indivisível, sendo a menor parte componente da matéria. Hoje já se sabe que isso não é verdade. Os átomos são formados por partículas menores, chamadas partículas subatômicas. As principais são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Mas existem outras, neutrinos, deuterinos e várias outras partículas subatômicas ainda menores. Em sua constituição, o átomo apresenta partículas, prótons, nêutrons e elétrons, não sendo a menor parte da matéria. Todavia, sua visualização não é possível. O que se conhece sobre o átomo está relacionado com experimentos físicos, químicos e aspectos matemáticos comprovados cientificamente. A evolução do conhecimento sobre o átomo fez com que diversas tecnologias fossem desenvolvidas e aperfeiçoadas. Então, até hoje, mesmo com os microscópios mais potentes, a gente ainda não consegue visualizar o átomo. O que a gente tem de representação do átomo é baseado em experimentos científicos. Composição básica de um átomo. Ele tem um núcleo, região mais densa do átomo, e composta de prótons e nêutrons. Esses prótons e nêutrons eles estão fortemente ligados ao núcleo. É muito difícil romper esse núcleo atômico. Eles não têm movimentação, eles não têm liberdade. E a eletrosfera é a região que envolve o núcleo e abriga os elétrons. Aí os elétrons ficam girando em torno do núcleo, eles têm movimento, eles são facilmente tirados ou colocados nessa região. Prótons, partículas positivas, portadores de cargas positivas. Os elétrons são os portadores de cargas negativas, e os nêutrons, partículas sem cargas, que diminuem a repulsão entre os prótons e os núcleos, responsável pela estabilidade atômica. Como a gente viu, cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Então, esses nêutrons têm duas funções. Não deixar que os prótons se repilam, porque se não fosse o nêutron, o núcleo não conseguiria se formar, porque ele isola um próton de outro, permitindo que eles fiquem juntinhos. Ao mesmo tempo que o próton, ele tende a atrair o elétron para si. O elétron só não se choca com o núcleo porque ele está constantemente girando. Se o elétron parar de girar na eletrosfera, ele vai ser atraído pelo núcleo e isso vai causar uma instabilidade e esse átomo se destruirá. Os prótons e nêutrons têm massa 1. UMA, unidade de massa atômica. São eles responsáveis pela massa do átomo. Por isso, a massa do átomo está concentrada no seu núcleo. O elétron tem massa desprezível. Sua massa é 1846 vezes menor que a massa do próton. Então, a massa do elétron é 1 sobre 1846 unidade de massa atômica.
Com isso, pode-se afirmar que a eletrosfera não tem massa, sua massa é desprezível. E aí vamos continuar a nossa aula, né? Falando agora a respeito de carga elétrica, corrente elétrica. Vamos agora realmente falar a respeito de fenômenos elétricos. Existe um conceito chamado carga elementar. Então, existe um conceito chamado carga elementar. E o que é essa carga elementar, né? Esta carga elementar é representada pela letra E. Ela é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E é chamado carga elementar. Essa carga elementar é a carga que possui o próton e o elétron. No próton, a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. No elétron, é essa mesma carga, só que negativa. É menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, essa é a carga elementar. Se eu quero saber qual é a carga de um corpo, né, que é a unidade de carga elétrica, a carga de um corpo é dada por N vezes E. Ou seja, onde N é o número de portadores de carga. Isso está aí no livro de vocês, depois vocês dão uma olhada. Então isso é... Então vamos supor que tem um corpo que ele tenha 1000 elétrons. Então a carga dele vai ser 1000 vezes menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então vocês veem que a carga elétrica elementar, ela é isso aqui, ó, 0, aí tem 19 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então veja, ó, que é uma quantidade muito pequena. Então as cargas elétricas dos corpos geralmente são coisas muito pequenas. Veja aí o tamanho disso. E aí dessas cargas elétricas vem a lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb é um princípio fundamental da eletrodinâmica que diz que cargas pontiformes, ó, eu tenho aqui uma carga Q1, né, e uma carga Q2, então essas cargas pontiformes
a uma certa distância d, elas exercem forças uma sobre a outra. E essa força é dada porque a carga é igual a uma constante eletrostática vezes Q1 vezes Q2, a carga 1 vezes a carga 2, dividido por d ao quadrado. Então, o que é que eu vejo? É que quando eu tenho duas cargas elétricas pontiformes, bem pequenas, Q1 e Q2, uma exerce uma força sobre a outra. Uma exerce uma força sobre a outra. E essa força é diretamente proporcional a essas cargas, vejam, Q1 vezes Q2, e inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, quanto mais distantes elas estiverem, menor vai ser a força. Quanto maior for essas cargas, maior vai ser a força. Então, se as cargas forem grandes, as forças são grandes. Se as cargas forem pequenas, as forças são pequenas. Se a distância entre elas for pequena, aí a força é grande. Se a distância for grande, a força é muito pequena, porque elas são diretamente proporcionais à carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, isso é a lei de Coulomb. Outra coisa que a gente vê da eletricidade são os processos de eletrização. São os processos de eletrização. Então, que processos são esses? Existem corpos neutros, e esses corpos eles podem ser eletrizados. Existem basicamente três processos. O primeiro processo, por indução. Nesse processo por indução é quando eu tenho um corpo eletricamente carregado e um corpo neutro. Então eu tenho um corpo aqui que não está carregado. Aí eu aproximo dele um corpo, por exemplo, carregado negativamente. O que é que vai acontecer? Esse corpo, cargas de sinais contrários se atraem. Então ele vai atrair as cargas positivas do corpo para próximo de si e repelir as cargas negativas. Então, esse é por indução. Ele é temporário, é só enquanto o corpo indutor estiver perto. Se eu chegar com um corpo positivo, aí as cargas negativas vêm para próxima dele. Então, isso é indução, é processo de eletrização por indução. Eu não encosto o corpo, eu só aproximo. Aí tem o processo por contato. No processo por contato é quando eu tenho um corpo, dois corpos carregados, ou um corpo neutro e um corpo carregado. Eu aproximo, por exemplo, um corpo positivo de um corpo neutro. Aí o que é que vai acontecer? O corpo positivo vai atrair partículas negativas desse corpo e vai se neutralizar, os dois ficam neutros. Se eu encosto um corpo carregado positivamente em um corpo negativamente, o excesso de carga negativa de um corpo vai passar para o corpo que está positivamente e os dois vão ficar neutros. Então, no processo por contato, no final, os dois corpos ficam neutros. No processo por indução, ele é temporário. Só quando eu aproximo o indutor do corpo, ele separa em um corpo as cargas positivas de um lado e negativas de outro. E ainda tem o processo por atrito. Eu pegar o material e, por exemplo,
atritar ele, pegar um bastão de vidro, por exemplo, atritar num pano de lã, depois que eu faço esse atrito, o bastão de vidro fica negativo e o pano de lã fica positivo. Até o experimento que a gente pode fazer para provar isso, por exemplo, se você tiver com o cabelo seco, né, tem que estar seco, se tiver molhado não funciona muito não. Se tiver suado também, se for muito oleoso não funciona. Mas cabelo seco, você passa um pente de plástico e bota uns pedacinhos de papel, depois que você passa esse pente, encosta o papel, você vai ver que estes corpos, eles vão se eletrizar e o pente vai atrair o papel, porque ele foi eletrizado por atrito. Então esses são os processos de eletrização. E corrente elétrica? A corrente elétrica é representada pela letra I, e ela é igual a carga elétrica dividido pelo tempo que essa carga leva para atravessar uma região. Então eu tenho aqui um fio condutor. Aí tem essa seção transversal aqui do fio. Através dessa seção vão passar cargas elétricas. Então eu quero saber a corrente elétrica. Existe um dispositivo, você coloca aqui, você conta quantas cargas passou e vê o tempo que ela levou. Então, o número de cargas dividido pelo tempo que ela levou para passar por essa seção aqui é chamado de corrente elétrica. E a corrente elétrica, ela é gerada por alguma coisa. Então, existem geradores de corrente elétrica. São chamados também de transformadores. Eles transformam uma energia em energia elétrica. Para que haja energia elétrica tem que haver um U, ou uma diferença de potencial, chamada DDP, dada em volts. Então, se não houver diferença de potencial, não existe corrente. Todo corpo ele tem uma propriedade chamada resistência elétrica. E essa resistência elétrica do corpo, ela é igual a DDP, a U, a tensão do corpo, dividido pela corrente. Isso é chamado lei de Ohm. R é resistência. Resistência à passagem da corrente, dado em ohms, representado por essa letra grega, pelo ômega. U é a diferença de potencial. E I é a corrente elétrica. Então, R é igual a U dividido por I. Nos circuitos elétricos, eu sempre vou ter um gerador representado por esse símbolo aqui. Isso aqui é um gerador, um lado positivo e um lado negativo. Ele gera uma voltagem, uma diferença de potencial. E em todo circuito elétrico eu tenho alguém que vai usar essa energia, e esse alguém é representado por uma resistência, R. Então, nos circuitos elétricos sempre eu tenho resistência e tenho aqui. E o gerador, ele sempre gera uma corrente elétrica que vai do polo negativo para o positivo. Eu posso associar vários resistores em um circuito, né? Então eu posso ter esse circuito aqui, ó, com vários resistores associados em linha. Posso ter infinitos resistores associados em linha.
Nesse caso, eu posso, e tem uma corrente circulando aqui, eu posso substituir todos esses resistores por um único resistor que vai ter um valor semelhante a esses juntos, que eu vou chamar de resistência equivalente. Então, a resistência equivalente, no caso em série, resistência equivalente no caso de série, ela é dada pelo somatório de todas as resistências. Então, soma A1, A2, A3, isso é resistência equivalente em série. O ruim de eu ter uma resistência em série é porque se uma dessas queimar, o circuito se interrompe, não funciona, eu tenho que identificar qual foi a que queimou para substituir para o circuito voltar a funcionar. Existe outra maneira de eu associar essas resistências, que é chamada em paralelo. Onde eu tenho um gerador gerando uma corrente elétrica, e aí eu coloco todas as resistências paralelas a esse. Nesse caso, a resistência, a fórmula é essa: 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre resistência 1 mais 1 sobre resistência 2 mais 1 sobre resistência 3 mais 1 sobre resistência N. Veja, ó, que nas associações em série, a resistência equivalente é a soma de todos os resistores. Nas em paralelos, o inverso da resistência equivalente é igual ao inverso da soma de todos os resistores. 1 sobre RE é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, né? E assim sucessivamente. Então, isso é. E potência elétrica, para a gente concluir. Potência elétrica. A potência elétrica, ela é dada pela tensão vezes a corrente. Vamos supor, a nossa tensão é 220 volts aqui no Ceará. Geralmente, uma tomada, ela tem 0,10 ampere. Ampere é a unidade de corrente elétrica. Então, qual é a potência de uma tomada normal de casa? É 220 vezes 0,10. Então, a potência vai ser igual a 22 watts. Então, geralmente, as nossas tomadas têm uma potência de 22 watts. Certo? Então, pessoal, foi isso aí. Então, tem as atividades para que vocês façam aí em casa, né? Para a classe, agora, é a página 234, 239, 240. E para casa, 243 a 247. Então, façam agora a atividade aí, né? E até a próxima aula. Infelizmente, hoje eu não pude dar a aula online, né? Porque eu estou a serviço do TRE. Mas eu vou depois colocar o PowerPoint deste assunto lá no Classroom para que vocês possam dar uma olhada, né? E tem
o vídeo de hoje, que também vocês podem rever e tomar como base para fazerem os exercícios. Então, um bom dia a todos e até a próxima aula.